Hoje nós vamos falar sobre a importância da reconstituição de forma correta do leite em pó. Bom, antes da gente falar sobre isso, você já ouviu dizer que o leite em pó é mais forte do que o leite fluido, aquele de caixinha que você compra no mercado? Pois é, isso não é verdade. Na verdade, o leite fluido ele é igual ao leite em pó. O que aconteceu é que por um processo tecnológico da indústria, o leite fluido teve grande parte da água removida, né? E aí então houve-se a obtenção do leite em pó desidratado. Então, só para você ter uma ideia, um leite fluido ele tem em média 87% de água. E nesse processo de evaporação de água que a indústria faz para obter o leite em pó, você obtém um produto seco que tem em média 2,7% de água. Então, uma quantidade bem menor, não é verdade? E aí o que acontece? A indústria vende esse produto, que é o leite em pó, e ele precisa ser reconstituído pelo consumidor. Precisa se colocar água, uma determinada quantidade de água, para uma determinada quantidade do produto, do leite em pó. E aí, quando você faz essa reconstituição certa, da maneira correta, ele vai corresponder de forma bem semelhante ao leite fluido, aquele de caixinha que você compra. Então, assim, em termos nutricionais, eles são muito semelhantes. Para você utilizar, né, nas práticas culinárias, ele também vai atender de forma muito semelhante. Então, o segredo está onde? O segredo está em você fazer essa reconstituição de forma correta. O que eu costumo ouvir as pessoas falarem, né? Eu coloco uma colher de sopa para 200 ml de água, eu coloco de olho, eu coloco algumas colheres, Luciana, para uma quantidade de água que eu vejo no momento. Então, essa imprecisão da quantidade de água para a quantidade de leite em pó, ela torna essa reconstituição inadequada, errada, e por isso não fica semelhante ao leite fluido. E quando você vai usar ele numa preparação, possivelmente a sua preparação não vai dar o resultado que você espera. Existe também aquela situação em que algumas mães optam por oferecer leite em pó para os seus filhos. E aí, em algumas situações, eu ouço dizer que as mães colocam uma quantidade menor de leite em pó para determinada diluição de água, muitas das vezes para fazer com que aquele produto dure mais tempo. Mas o que acontece? Aquele leite está sendo oferecido de forma muito diluída e muito provavelmente aquela criança não está recebendo a quantidade de nutrientes naquela refeição em que ela está fazendo uso do leite. Isso pode levar essa criança para uma situação de insegurança alimentar, que é o que a gente não deseja. Então, assim, a reconstituição do leite de forma adequada, ela é importantíssima, tanto para crianças que consomem leite dessa forma, como para a utilização desse leite em determinadas preparações culinárias, para que você tenha o resultado que você espera. Então, agora a gente vai fazer de forma correta. Vamos lá? Bom, então aqui, ó, a gente tem o leite em pó. Em geral, no rótulo, o fabricante ele já determina para você a quantidade de leite em pó para a quantidade de água que você precisa. E a recomendação sempre é 2 colheres de sopa de leite em pó para 180 ml de água. Hoje eu usei um medidor aqui para a gente ter ideia de quanto que é 180 ml de água. Mas eu vou transferir para esse copo aqui, porque pode ser que alguém em casa não tenha um medidor, né? Aqui eu tenho a quantidade de água que eu preciso para 2 colheres cheias de leite em pó. O ideal é que a colher esteja bem cheia. Então, o fabricante ele descreve que a colher tem que ser cheia. Não poderia, por exemplo, ser essa colher aqui, ó, tá? E aí você coloca, ó, 2 colheres cheias. E aí você vai mexer e produzir a diluição. Pronto. Esse leite aqui, ele vai ter características semelhantes à de um leite fluido de caixa. Eu digo características semelhantes tanto em relação ao conteúdo nutricional, como às propriedades mesmo que o leite apresenta na sua constituição para poder ser utilizado em algumas preparações culinárias.
Vou dar um exemplo aqui. Algumas preparações culinárias, você precisa de uma determinada quantidade de proteína ou de gordura do próprio leite. E quando eu faço essa diluição de forma errada, o que acontece? Quando eu vou fazer a preparação, ela não dá certo. Ela apresenta um resultado final diferente daquilo que eu espero. Certamente porque eu diluí de forma errada. Então, ó, a partir de hoje você não vai mais errar sobre isso. A partir de hoje você vai fazer a reconstituição de forma correta. Você faz em casa e depois me conta aqui para eu saber como é que foi. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima.